Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no mundo da concorrência. Mas olha, não do jeito que todo mundo imagina. A ideia aqui é descobrir como a melhor estratégia, às vezes, não é sobre vencer os seus concorrentes, mas sim sobre torná-los irrelevantes. E tudo começa com essa pergunta, que é a chave de tudo. A estratégia da empresa deveria ser focada em superar os rivais no jogo que já existe? Ou será que o caminho é criar um jogo completamente novo? É essa grande questão que a gente vai explorar hoje. Sabe, a reação natural, o que ensinaram pra gente por décadas, é focar em vencer. Ser melhor, mais rápido, mais barato. O problema é que quando todo mundo corre na mesma esteira, tentando superar o concorrente do lado, o resultado é que todo mundo acaba ficando cada vez mais parecido. As estratégias que realmente mudam o cenário fazem algo diferente. Elas mudam as regras do jogo. E para a gente entender como isso funciona, vamos analisar 3 perspectivas superpoderosas que transformaram o jeito de pensar a competição. Cada uma delas, aliás, construída em cima da anterior. Vamos começar com a base, o alicerce da estratégia moderna, a visão de Michael Porter. Foi ele que nos deu as ferramentas para mapear e entender essa arena da competição como ela é hoje. E aqui está a essência do pensamento dele. Para Porter, estratégia começa com uma análise bem rigorosa da estrutura da indústria. É meio que impossível saber para onde ir sem antes entender direitinho o terreno em que se está pisando, né? Agora, o que é genial nesse modelo das 5 forças é que ele mostra que a competição é muito mais do que só o seu rival direto. Não é só isso. É sobre a ameaça de gente nova entrando no mercado, o poder de barganha que fornecedores e compradores têm, a existência de outras soluções ou substitutos e, claro, o nível da briga entre quem já está lá. Juntas, essas forças é que definem se um setor dá lucro ou não. Então, beleza. Depois de mapear o terreno com as 5 forças, como é que se compete? Potter diz que existem basicamente 3 jeitos de construir uma posição forte. Ou se tenta ser o líder em custo, oferecendo o menor preço para todo mundo, ou se busca a diferenciação, oferecendo algo único que o mercado valoriza, ou então se usa o enfoque, quer dizer, aplicar uma dessas 2 estratégias num cantinho específico do mercado, num nicho. Certo, a estrutura do Porter é super poderosa para entender o jogo que já está rolando. Mas aqui vem a provocação. E se essa obsessão em analisar e superar os concorrentes for, na verdade, uma armadilha? E se for justamente isso que limita a criatividade e prende as empresas numa briga sangrenta por um pedaço do bolo que só diminui? Isso nos leva direto para nossa segunda visão. A ideia, que é bem radical, de que o objetivo não é vencer a concorrência, mas sim torná-la irrelevante. É uma virada de chave completa, apresentada na estratégia do Oceano Azul. E a imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. O Oceano Vermelho é o mercado como a gente conhece, sabe? Cheio de tubarões, concorrentes lutando com unhas e dentes pela mesma demanda. As águas ficam vermelhas por causa dessa briga toda. Já o Oceano Azul, por outro lado, é um espaço de mercado novo, intocado. Ali, a demanda é criada, não disputada. As regras do jogo ainda nem foram escritas. Mas tá, como é que se cria um Oceano Azul? A resposta está na inovação de valor. Enquanto a estratégia normal força uma escolha entre oferecer mais valor por um custo maior ou um valor menor por um custo baixo, a inovação de valor quebra essa lógica. Ela busca as 2 coisas ao mesmo tempo, diferenciação e baixo custo. É isso que cria um salto de valor para todo mundo. E como é que se chega nessa tal de inovação de valor na prática? Através desse modelo aqui. Ele nos força a questionar tudo o que a indústria já faz. O que a gente pode simplesmente eliminar, que todo mundo acha essencial. Onde dá para reduzir custos. Onde a gente precisa elevar os padrões muito, mas muito acima da média. E o mais importante, o que dá para criar que nunca foi oferecido antes. Certo. Já mapeamos a competição com o Porter. Aprendemos a fugir dela com a estratégia do Oceano Azul. Mas, se a gente parar para pensar, as 2 abordagens ainda partem, de certa forma, da indústria ou do mercado. E se o verdadeiro ponto de partida for outro? E se a resposta não estiver lá fora, mas sim num lugar muito mais fundamental? E isso nos joga na nossa terceira e última visão. Ela vem de um dos empreendedores mais geniais da era digital, Uri Levine, ninguém menos que o cofundador do Waze. E a filosofia dele é simples, mas, cara, é incrivelmente poderosa.
A ideia central dele, que está resumida no título do livro, propõe uma mudança de mentalidade que redefine totalmente como se constrói um negócio do zero. É isso. Esse é o mantra. Muitas empresas se apaixonam pela sua tecnologia, pelo seu produto, pela sua solução. O Uri Levine argumenta que esse é o caminho para o fracasso, porque a solução pode e vai precisar mudar várias vezes. A paixão de verdade tem que ser pelo problema que se está tentando resolver. Nessa visão, a análise de concorrentes, de mercado, tudo isso vira secundário. O foco principal passa a ser entender profundamente uma dor, um problema real que afeta muita gente. Se o problema for grande o suficiente e a dor for real, a solução certa vai eventualmente criar o seu próprio mercado. Pensa no Waze. Ele não começou analisando o mercado de GPS, começou com o problema universal de como eu fujo do trânsito. Ok, então a gente viu 3 lentes bem diferentes para olhar para a estratégia. A clássica, a disruptiva e a que foca no usuário. A questão aqui não é qual delas está certa, mas sim como essas peças se encaixam. E esse quadro resume tudo de uma forma brilhante. Michael Porter nos ensina a analisar a indústria para construir uma posição defensável. A estratégia do Oceano Azul nos desafia a olhar para fora do mercado atual para criar um espaço novo. E o Uri Lavin nos guia a focar no problema para resolver uma dor real. São 3 pontos de partida bem diferentes, com objetivos bem diferentes. E o ponto mais importante é este: não é preciso escolher uma e jogar as outras fora. Elas são lentes que se completam. Dá para usar Porter para entender a realidade de agora, usar Oceano Azul para imaginar um futuro sem concorrentes, e usar a filosofia de Levine para garantir que tudo o que se faz esteja ancorado num problema que realmente importa para alguém. Então, para fechar, fica a pergunta. Quando se olha para a própria empresa ou o mercado, qual é a abordagem que domina? A estratégia é de competir no Oceano Vermelho, buscando uma vantagem ali, na briga do dia a dia? Ou a busca é por um Oceano Azul, para deixar a concorrência para trás? Ou, quem sabe, a paixão é mesmo pelo problema, e o mercado é só uma consequência? Pensar nisso é, sem dúvida, o primeiro passo para uma estratégia de verdade.